tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês estejam se cuidando. Tô morrendo de saudade de vocês, né? Não consegui fazer a videoaula com vocês, mas oportunidades não irá faltar, né? Galera, vamos seguir o nosso conteúdo, né? Sigamos com os verbos, mas agora de um pouco mais tranquilo, né? Acredito que esse conteúdo agora é um conteúdo um pouquinho mais de boa com relação aos demais. Passamos pelo processo de formação dos verbos, estrutura verbal, quais são os tipos, as flexões, e isso foi uma loucura, né? Aqui, nesse momento, o módulo 6, capítulo 18, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre verbos e prática textual, né? Então, nós temos a prática de escrever textos. Quando usar os verbos? É isso que nós vamos descobrir aqui, beleza? Logo aí no começo, então, nós temos aí a tirinha da Mafalda, né, que nós podemos tirar diversas interpretações disso. Então, a tirinha da Mafalda, nos 3 primeiros quadrinhos, a gente pode perceber o quê? A gente pode perceber duas formas nominais do verbo. O particípio, né, nesses 3 primeiros quadrinhos, porque ela vê a roupa passada, ela vê a sala limpa ou encerada, e ela vê a louça lavada, né? E no último, a mãe lavando. Então, nós temos aí particípio e gerúndio. Particípio, uma ação concluída, e o gerúndio, uma ação que está acontecendo. Beleza? Ademais, no balãozinho, nós temos aí: mamãe, o que você gostaria de ser se você vivesse? Nós temos aí gostaria de ser, o futuro do pretérito. Né? O que você gostaria, né? E também vivesse, que é o pretérito imperfeito, né? E esses dois verbos unidos, eles mantêm uma correlação de hipótese, de condição, né? Que se vocês tornarem a ler novamente, vocês vão poder perceber. Olha só, o que você gostaria de ser se você vivesse? Eu tenho dois modos e tempos verbais para uma relação, uma correlação, né? Isso tudo dá harmonização e articulação textual, tá? Para um fato hipotético, dois verbos que se correlacionam perfeitamente, tá? Essas são as interpretações que nós podemos tirar dessa tirinha, beleza? Virando a página, né, a apostila vai trazer pra gente o uso e o sentido das formas nominais do verbo, né? As formas nominais, como vocês já estão cansados de saber, é o gerúndio, o particípio e o infinitivo, né? Então ele começa falando do infinitivo. Ele traz os dois exemplos de infinitivo que existem, né? O pessoal é aquele que eu tenho uma pessoa do discurso ao qual meu verbo se refere, e o impessoal, que é aquele verbo que ele vai estar no infinitivo, mas ele não vai se ligar a nenhuma pessoa do discurso. Portanto, não vai sofrer tantas flexões. Assim, no infinitivo impessoal, ele dá o exemplo das locuções verbais, que é quando eu tenho dois verbos, um principal e um auxiliar, né? Mas somente o auxiliar é quem vai sofrer as flexões que o verbo sofre. Então, olha só, nós temos exemplos de onde estavam, podiam ver todos os detalhes da obra, né? Diante disso, a gente pode perceber que o verbo poder sofreu a flexão e o verbo ver permaneceu no infinitivo, né? Utiliza-se também quando o infinitivo ele tiver valor de sujeito. No caso do verbo viver, ele tem valor de sujeito. Ele não deixa de ser verbo, mas ele tem valor de sujeito, tá? Viver é lutar. Nesses casos, então, nós utilizamos o infinitivo impessoal. No pessoal, primeira regrinha básica é quando eu tenho um sujeito e ele pode ser um nome ou pode ser um pronome. No caso do exemplo, é lamentável o fato de não nos importarmos. Nós temos um pronome como sujeito, né? E depois, quando é necessário evidenciar o agente para destacá-lo ou evitar ambiguidades. Então, evitar que tenham mais de um sentido. O governo propôs soluções, mas se as executarmos, seremos prejudicados. Então, o agente do verbo aí no caso é nós,
né? Se nós as executarmos, né? Olha o segundo exemplo. O governo propôs soluções, mas se as executar, seremos prejudicados. Então, nesse segundo, o agente já não é mais nós, mas sim o governo. Beleza? O gerúndio, gente, é uma ação em curso, como eu já expliquei para vocês. O gerúndio é uma ação de um verbo que está acontecendo. E há muito que se falar também sobre o uso de forma equivocada. Eu gostaria de trazer uma atenção mais especial para o uso da forma equivocada, que é quando a gente coloca numa ação pontual, mas uma ação durativa. Nós queríamos falar de uma duração pontual do verbo, de uma ação, mas ele fica durativa, né? Então, isso ocorre quando dizemos, por exemplo, vou estar passando o recado, né? Vou estar mais o gerúndio. Vou estar transferindo, como aí na ilustração, né? Vou estar transferindo o senhor para o setor responsável. Então, eu tenho aí esse embate entre uma ação pontual, né? Que ela precisava ser ocorrida no instante da narrativa, né? Versus uma ação contínua, uma ação prolongada, tá? Aí nós temos as locuções verbais, que eu já expliquei para vocês, que a construção de uma locução verbal se dá por um verbo auxiliar que vai sofrer as flexões, mais um verbo principal que vai estar em uma das formas nominais do verbo, ok? E ele vai falar dos particípios, né? Do particípio, né? Os tempos compostos, ou seja, ele vai falar principalmente do particípio que ocorre com os auxiliares ter e haver, que a gente já estudou nos particípios regulares e irregulares, que para irregular, usamos um determinado verbo auxiliar e para irregular também. Aí ele vai trazer pra gente que é uma ação concluída, como vocês já viram, nós já vimos na tirinha da Mafalda, né? E ele vai colocar os modos, né? Dentro dos modos e dos tempos, aonde eu utilizo o verbo ter e haver com o particípio, né? Como? Então, por exemplo, no indicativo para exprimir certeza, no pretérito perfeito é tenho ou ei mudado, né? Tenho ou ei, meu verbo flexionado, mudado meu verbo no particípio. O subjuntivo, pretérito perfeito, tenha ou haja mudado. E nas formas nominais de infinitivo, ter ou haver mudado, ou gerúndio, tendo ou havendo mudado, tá? Aí ele vai falar da voz passiva analítica, só para cargo de relembrar. A voz passiva e a voz ativa são as vozes do verbo, né? Passiva, ativa e reflexiva. Voz ativa, meu sujeito é agente, portanto, vai praticar a ação do verbo. Voz passiva, meu sujeito é paciente, portanto, vai sofrer a ação do verbo. Dentro da voz passiva, nós temos a analítica e a sintética. A analítica, que é o nosso exemplo aqui, é formado pelo auxiliar ser associado ao particípio de um verbo, tá? Então, é o ser mais o verbo. Olha o exemplo. Espero que todos os esforços para controlar a crise sejam empreendidos pelo governo. A comissão de ética foi criada para apurar irregularidades. Sejam e foi são flexões do verbo ser, porque o verbo ser é um verbo irregular. Então ele vai sofrer essa alteração, né? Essa é a voz analítica. É a formação do ser mais o particípio de um verbo, tá? A sintética, nós temos um verbo indicador de ação mais a partícula apassivadora se, tá? Então eu tenho o verbo, que vai indicar ação, mais a partícula apassivadora se. Então, pintam-se casas. O verbo pintar com a partícula apassivadora e o seu complemento. Então, pintam-se casas, tá? É assim que se forma a voz passiva sintética. Beleza? E tem também a voz reflexiva, que é a voz cujo o meu sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Então, ele vai praticar e sofrer a ação. O menino cortou-se.
Então, o menino, ele praticou a ação de cortar, mas ao mesmo tempo ele sofreu essa ação. Então, nós temos aí um verbo na voz passiva reflexiva. Beleza, gente? As atividadezinhas que vocês vão fazer e vão me enviar depois, ok? Lá na página 18, nós temos então a correlação verbal. Então, nós entramos aí no processo em que os verbos eles vão se relacionar para manter uma harmonização do texto, né? Olha só, o que diz aí nesse primeiro parágrafo aí. Para que haja coerência entre as frases de um texto, é necessário respeitar a chamada correlação verbal. Correspondência que ocorre entre as formas verbais usadas e harmoniza a articulação textual. Então, a correlação verbal ela precisa estar perfeita para que haja a harmonização da articulação textual. Ok? Aí depois ele fala assim, ó, pode-se dizer que existem maneiras pré-estabelecidas de organização das formas verbais. E traz algumas possibilidades, né? Que são a combinação de tempos e modos para que haja essa harmonização. Então, primeiro, presente do indicativo mais presente do subjuntivo. Uma, é uma possibilidade bacana de se ter essa correlação verbal para ter êxito na harmonização da articulação textual, né? Espero que você cumpra. Futuro do subjuntivo, quando você cumprir, mais futuro do presente do indicativo. Chegaremos. Então, quando você cumprir o prometido, chegaremos a um acordo. Pretérito imperfeito do subjuntivo mais futuro do pretérito. Então, se você cumprisse, chegaríamos a um acordo. Beleza? Então, essas são as possibilidades de combinações de tempos e modos verbais para que a gente tenha uma ótima correlação verbal e nossa articulação textual seja perfeitamente harmônica. Ok? Temos verbos e tipos de texto. Né? Nós aí entramos nos tipos de texto, a tipologia textual. Nós temos diversos e inúmeros tipos de textos. Cada tipo de texto vai pedir um determinado tipo de verbo, né? E é isso que a apostila vai mostrar pra gente. Primeiramente, ela vai falar da descrição. Gente, o ato de descrever ocorre de forma simultânea, concomitante, tá? Então, no momento que eu tô aqui parado e realizo uma descrição de algo, é uma ação estática que está acontecendo simultaneamente, tá? Então, a minha descrição acontece de forma simultânea, tá? E normalmente, o presente do indicativo e o pretérito imperfeito são os tempos verbais que mais predominam nesse tipo de texto. Ok? Ele vai trazer o exemplo da música brasileira de Olavo Bilac, né? Que vai trazer pra gente essa simultaneidade com que ele faz a descrição, né? E os verbos vocês podem perceber ou estão no presente do indicativo ou no pretérito imperfeito, tá? Os verbos aí tens, encerras, são, és, consistes, ok? A narração pra gente. A narração, galera, ela é demarcada principalmente pela progressão temporal. Então, vocês vão muito ouvir isso, principalmente em redação. A narração vai demarcar a progressão temporal, que é aquele encadeamento de fato que acontece numa progressão de tempo, né? O narrador, ele conta fatos numa perspectiva de algo que já passou, né? De anterioridade, que é a previsão de fatos, ou de posterioridade, que são fatos que já aconteceram. Né? Então, normalmente e preferencialmente, quando a gente vai contar alguma coisa, narrar algo que já aconteceu, nós utilizamos os verbos, então, no pretérito, ok? Aí ele dá um exemplo, ele traz um texto, né? Que vai exemplificar a narrativa, ele traz uma narrativa, né? E vocês podem perceber que os verbos estão todos no pretérito, ok? Aí ele fala pra gente que é possível a gente construir uma história com base em previsão. Quando a gente fala disso, a gente está falando de narrativas proféticas, que é quando a gente vai predizer o futuro, né? Quais são os gêneros em que esse tipo de texto eles podem estar inseridos? Horóscopos, profecias, previsões do tempo, que são o quê?
estão fazendo o quê? Predileções ao futuro. Ok? Os tempos futuro do presente, do pretérito do indicativo e o futuro do subjuntivo, né? No presente, com o valor de futuro, ou no passado, numa construção de hipótese, né, de um fato futuro como acontecimento passado. Né? E traz aí Édipo Rei, né, um exemplo para poder mostrar essas narrativas proféticas. Ok? Aí aqui ele traz um exemplo, olha só. Ele, que agora é rico, pedirá esmolas e arrastará seus passos em terras de exílio. Então olha só para você ver quantos tempos verbais nós temos aqui. Ele, que agora é rico, é presente, pedirá futuro, esmolas e arrastará seus passos em terras de exílio. Então a narrativa profética acontece mais ou menos dessa forma. Ok? Aí nós temos a argumentação, gente. A argumentação, acredito que vocês já estão careca de saber, principalmente porque argumentar é algo que vocês precisam saber para você ir bem em Enem, em determinados vestibulares, né? Porque muito se pede esse tipo de texto, dissertativo, argumentativo, né? E ele traz justamente, ó, um texto argumentativo como uma dissertação é marcada pela análise, interpretação e explicação de um ponto de vista acerca da realidade. Não tão somente isso, você precisa comprovar, né? Com o objetivo de quê? De persuadir o leitor. Então eu vou dar o meu ponto de vista, eu trago fatos, dados, estatísticas, né? Com o meu objetivo de persuadir, de convencer o meu leitor. Lembrando, gente, que a gente nunca escreve pra gente. A gente escreve para quem vai ler. Então a gente tem que sempre pensar nisso quando a gente for produzir um texto, tá? Preferencialmente, utilize-se os tempos presente do indicativo, com valor de verdade universal, ou seja, é uma verdade que ela não vai se perder no tempo, que se eu escrever ela hoje, ou escrever ela daqui 50 anos, ela vai ter valor, e o futuro do presente, né? E aí, então, temos sobre dengue, zika e chikungunya, um texto dissertativo argumentativo que vocês vão poder ver que os verbos estão ou no presente do indicativo ou no futuro do presente. Beleza? Aí nós temos exposição. Um texto expositivo é aquele texto que nós vamos expor ideias utilizando uma linguagem denotativa. O que é uma linguagem denotativa? É uma linguagem literal, né? Com fatos. É uma linguagem na íntegra, né? Então ele diz aí, ó, permite a utilização de diferentes tempos verbais sem restrições. Então eu posso utilizar de qualquer tipo de modo, de tempo verbal, e eu não vou precisar me restringir quanto a isso. Então ele diz aí, ó, como fazíamos sem geladeira, que é o exemplo que a apostila traz. Então vocês podem encontrar verbos de diferentes naturezas e tempos e modos verbais, né? Por quê? Porque a exposição não restringe o uso de tempos e modos verbais, ok? E para finalizar, nós temos a injunção. Um texto injuntivo, gente, tem por principal objetivo dar instrução sobre alguma coisa, né? Ordens sobre alguma coisa, né? Não preciso nem dizer para vocês que tipo de verbo que cabe nesse tipo de texto, né? Principalmente verbos no imperativo, que são verbos que exprimem ordem. Então, uma bula de remédio, uma receita de um bolo, se vocês pegarem para ver, vai estar como? Pegue uma tigela, adicione os ingredientes, mexa, leve, verbos no imperativo, cujo tipo de texto é injuntivo e pode estar dentro de quais gêneros textuais? Bula de remédio, né? Que mais? Receitas, não é? Então, para esse tipo de texto, nós utilizamos, então, esses tipos de verbos. Beleza? Aí, para finalizar, ele traz um parágrafo, né? Só para ir resumir tudo isso que eu já disse para vocês, que os modos e os tempos verbais podem estar presentes em determinados tipos de textos, e esses tipos de textos, então, eles vão ter sentido dependendo dos tempos e modos verbais que nós vamos utilizá-los nele.
beleza? O restante da apostila é acompanhado por atividades que vocês também vão ter que fazer e me mandar tudo escaneadinho, bonitinho com as respostas. Ok? Galera, um beijo no coração de vocês, continue se cuidando e até breve, ok?